Pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vamos hoje para o nosso devocional do Mateus 3. E a palavra de Deus, gente, ela representa o pão, ela é o nosso pão, né? Assim como o nosso corpo, ele precisa de alimento todos os dias. O café da manhã que eu tomei ontem já não serve para o café da manhã de hoje, o almoço de ontem já não serve mais, hoje eu vou precisar almoçar de novo, né? Assim o nosso espírito, ele precisa de alimento. E a palavra de Deus é o nosso alimento. E eu lembro do povo de Deus quando estava no deserto, né? Quando saíram do Egito, quando eles estavam escravos lá, e Deus mandava todos os dias o maná, né? Todos os dias o maná, era o pão diário, todos os dias Deus mandava. Então, assim, e era interessante porque Deus falava assim, não ajunta para amanhã porque vai estragar. E alguns deles pegavam e juntavam aquele maná para o outro dia e realmente no outro dia amanhecia tudo estragado. Ou seja, Deus falava todos os dias, Deus estava falando, todos os dias eu tenho um pão fresco para vocês. Ou seja, o nosso alimento espiritual, né? Todos os dias eu tenho algo novo para a vida de vocês. Então não fique vivendo do velho, do passado, porque eu sempre vou trazer o novo sobre a vida de vocês. Então, por isso, gente, que eu nunca não saio do meu quarto, eu não ligo o celular, nada, enquanto eu não me alimento espiritualmente primeiro. Eu não coloco nada na minha boca, a não ser água, né, que eu acordo e tomo água, porque é importante, a gente desidrata durante a noite, então é muito importante a gente tomar água e é saudável tomar água em jejum também. Então, assim, mas eu não coloco nada na minha boca, café da manhã, nada, enquanto eu não me alimentar espiritualmente. E só ligo o meu celular também, só tiro do modo avião depois que eu já me alimentei, que eu já li a palavra, que eu já orei, que eu já fiz o meu devocional, aí sim. Certo, gente? Então, vamos seguir nosso estudo bíblico aqui. Mateus 3 hoje, né? Fala assim, naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, falando assim, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Então, gente, João Batista, ele era primo de Jesus. Lembra quando Maria estava grávida e ela foi visitar Isabel, que era prima dela, e o bebê saltou, tipo assim, no ventre de Isabel, e aí Isabel sabia que Maria estava grávida e que era Jesus, que era o Salvador, né? E aí João Batista, ele veio o quê? Ele veio preparando o caminho do Senhor, anunciando, tipo, ó, o Messias está vindo, o Cristo está vindo, então arrependam-se porque é chegado, né? Chegou o tempo, tudo... o reino dos céus está próximo, porque era Jesus, né, que já ia começar o ministério dele. Jesus começou o ministério dele com 30 anos, certo, gente? Então, ele passou uma vida toda sendo preparado por Deus. E ele começou o ministério dele com 30 anos e ele morreu aos 33, né? E ressuscitou também, graças a Deus, ressuscitou também, né? Por causa disso, nós estamos aqui e somos salvos. Então, assim, João Batista veio preparando a chegada do Senhor Jesus, anunciando. Versículo 4 fala assim, as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Isso mesmo, gente, gafanhoto, gafanhoto. Ele vivia no deserto, se vestia com pele de camelo, e ele... usava um cinto de couro na cintura e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Ele vivia só para pregar, para anunciar a vinda de Jesus. Esse arrependam-se aqui, gente, tem dois sentidos. O que significa arrepender-se? Arrepender-se significa, um dos sentidos, mudar de direção. Ou seja, você está indo numa direção e que está errado, não está certo, você sabe que você está no caminho errado. Quando você se arrepende de verdade, você muda a direção, você vai para o caminho certo. Então, arrependei-vos, tipo assim, mude de direção, vá para o caminho certo. E o outro sentido da palavra arrependei-vos, que eu acho lindo, significa volte-se para dentro. Como assim volte-se para dentro? Olhe para dentro. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de nós. Lembra quando perguntaram para Jesus, Senhor, onde que nós devemos adorar? Quando que vem o reino? Não sei o quê. Jesus falou assim, o reino de Deus está dentro de vocês.
Então, esse arrependei-vos também significa volte-se para dentro. Às vezes a gente está tão desesperado, gente, a gente fica buscando, né? A gente fica buscando resposta nos outros, pedindo a opinião dos outros para tudo. Ai, você acha que eu devo fazer isso ou aquilo? O que eu faço? Não sei o que lá. E quando Jesus está falando, ei, aquiete-se, aquieta o teu coração, olha para dentro, eu habito em você. Então, dentro de você, você já tem todas as respostas. Quantas vezes você sabia o que era para fazer, a tua intuição te avisou de algumas coisas e você pegou e fez o contrário e deu tudo errado, né? É o Espírito Santo falando dentro de você. Então, quando a gente tá assim, a gente tem que aquietar o nosso coração, porque às vezes a gente vai pedir a opinião de alguém que ela não tá dentro da gente, ela não sabe a resposta certa. Às vezes a pessoa tá tão ou mais perdida do que você e você vai, né, procurar um guru para te dar a resposta. Se você se aquietar, se voltar para dentro e perguntar para Jesus, Senhor, o que eu devo fazer? Me ajuda nessa situação, me dá a direção, me mostra o caminho. Então, por isso que arrependam-se significa também volte-se para dentro. Olha para dentro, eu estou aqui dentro, eu tenho a resposta certa para você. Não que a gente não deva pedir conselhos, a gente pode pedir, gente, mas sempre buscar a confirmação de Deus. Até quando você recebe uma profecia, porque existem profecias e profetadas. Como assim, Mari? Já viu aqueles profetas, né? Pessoas que falam, eis que te digo, não sei o que lá, eis que Deus mandou te dizer. Ok, tem muitos que são usados por Deus e realmente é Deus falando através da boca deles. Tem muitos, gente, que estão falando na carne, que não tem nada de Deus ali. Aí você pega, achando que é Deus, você pega e obedece aquilo e se arrebenta. E daí você fala, meu Deus, eu fiz o que Deus falou e deu tudo errado, não sei o que. Não, você não foi consultar o Senhor. A Bíblia fala que nós devemos examinar as Escrituras. E lembra que a palavra de Deus fala lá em Oséias 4:6, fala assim, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Gente, o interessante é que Deus não fala ali, os maus são destruídos por falta de conhecimento, as pessoas ruins são destruídas por falta de conhecimento. Não, Deus fala, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, olha a importância da gente conhecer a palavra, da gente conhecer as Escrituras e da gente ter intimidade com Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, você identifica rapidamente aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem. Quando você tem intimidade com Deus, você ouve a voz de Deus. Você não escuta a voz de Deus como audível, como você está escutando a minha voz aqui agora. É o teu coração lá dentro. Ele fala no nosso coração e ele fala através de sinais, de várias coisas. Gente, já aconteceu comigo de eu estar precisando de uma resposta de Deus, de uma confirmação, e eu passar por duas pessoas que estavam conversando, dois desconhecidos, pessoas desconhecidas que estavam conversando, e eu passei e ouvi a conversa, e naquela conversa era a resposta que eu precisava. Deus, ele tem várias formas de falar com a gente quando a gente busca, entendeu? Então, se você recebeu uma profecia, uma palavra, ou se você tá para tomar uma decisão, alguma coisa, vai lá no teu quarto, fecha a porta, como Jesus falou, e ora, fala com o teu pai, fala com Jesus, fala com o Espírito Santo, fala, Senhor, eu preciso de um direcionamento, eu preciso que o Senhor me direcione, essa palavra que eu recebi, essa profecia vem do Senhor ou não? Me mostra, traga no meu coração. As coisas que vêm de Deus, gente, elas sentem paz. Frequente, a gente sente paz, elas fazem com que a gente sinta paz. Frequentemente as pessoas me perguntam, Mari, como fazer para saber se uma coisa é de Deus ou não? Gente, é muito simples. A Bíblia fala assim, ó, pois o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. Então, antes de fazer alguma coisa, se você tem dúvida, a primeira coisa que você tem que analisar, né? Então, o reino é o quê? Justiça, paz e alegria. Lembra que eu falei que é importante vocês terem um caderno de anotação para os devocionais? Porque isso que eu tô falando aqui, daqui a pouco você esquece, entendeu? Agora, se você tiver um caderninho lá, tudo anotado, grifado, ou até na tua Bíblia, você volta lá, você dá uma olhada rapidamente, você já lembra. Então, assim, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E o Espírito está conduzindo para eu falar isso daqui, porque alguém precisa desta palavra hoje. Então, primeira coisa, você analisa, isto que eu estou querendo fazer, que eu estou pensando em fazer, que eu desejo fazer, é justo? Não está enganando ninguém, não está mentindo, não está traindo, não está adulterando, não está roubando, não está lesando ninguém, não está enganando, não é correto isso? Sim, é correto, é justo. Ok, já passou pela primeira aprovação, né? Pelo primeiro crivo, já passou. É justo, sim. Tá trazendo paz ao seu coração e alegria para tua alma?
Sim, Mari, tô assim, é justo, é correto, não é errado, não tá, isso não vai enganar ninguém, não vai lesar ninguém, não vai trair, não vai mentir, não vai fazer mal para ninguém. Então, assim, tá dentro dos princípios de Deus. Então, ok, é justo. Você tá sentindo paz e alegria no teu espírito, na tua alma? Sim, então pronto, então já tá aí a resposta. É justo, tem paz e alegria. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria. Agora, se não é justo, pronto, você já tem a resposta ali na primeira, entendeu? Ou, é justo, é certo, tipo, não é errado isso, mas dentro de você o Espírito Santo está dizendo não. Não, você não está sentindo paz e não está sentindo alegria nisso, então não é. Sabe, aquilo que não vem de Deus não traz paz e alegria. E às vezes é uma coisa que não é pecado. Gente, é tão interessante porque o Espírito Santo, às vezes o que ele pede para uma pessoa, ele não pede para outra. Como assim, Mari? Por exemplo, tomar vinho, tomar uma taça de vinho é pecado? Não, não existe nenhum versículo na Bíblia que fala que é pecado você beber, tomar uma bebida alcoólica. Nenhum versículo na Bíblia fala isso. Não existe embasamento teológico para isso. Porém, na Bíblia está escrito para a gente não se embriagar, ou seja, não deixar ser dominado pelo vinho. Fala vinho, mas né, a gente entende qualquer tipo de bebida alcoólica. Agora, para algumas pessoas é pecado tomar uma taça, um gole que seja. Por que, Mário, para algumas pessoas? Porque para aquela pessoa aquilo é uma fraqueza, entendeu? Porque se ela tomar uma taça, ela vai para a segunda, ela vai para a terceira e ela vai se embriagar e ela vai perder o controle. E quando a pessoa fica embriagada e sem controle, ela no mundo espiritual está abrindo um portal para que o inimigo entre e haja através da vida dela. Então, para algumas pessoas é pecado algumas coisas, é errado. Para outras não. Então, por isso, a importância da intimidade com o Espírito Santo, porque ele vai falar no teu coração, ele vai falar, filho, não faz isso, eu não quero isso para você. Mas não está escrito na Bíblia que isso é pecado. Eu sei que não está, mas para você não, entendeu? Ou talvez o outro pode. Tanto que Paulo fala, a gente vai ler mais lá na frente, acho que está em Romanos, que ele fala assim, o que come não julga o que não come, o que não come não julgue aquele que come. E depois nós vamos estudar o que isso quer dizer, entendeu? Para algumas pessoas, por exemplo, jogar futebol vai ser pecado. Mari, jogar futebol, como assim? Não tem nada na Bíblia que fala que jogar futebol é pecado? É claro que não tem, gente. Não tem nada demais no futebol. Acontece que algumas pessoas, elas não têm o controle, o domínio próprio. Então, se elas vão jogar, elas vão ficar bravas, se elas perderem, elas vão arrumar briga, elas vão lá, vão socar a cara do outro, vai ter agressão física, então é uma pessoa que não consegue se controlar. Então ela não deve fazer. Por quê? Porque a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Então a gente pode ficar nervoso? Pode ficar irado? Sim, mas está escrito não pequeis. Ou seja, o não pequeis é o quê? Você vai jogar, você fica tão nervoso ao ponto de você arrumar briga e ir lá e socar os outros. A gente vê, gente, o que acontece em alguns estádios, uma torcida contra a outra, de pessoas se matarem por causa de um jogo. Então, sim, para essa pessoa que não tem o controle sobre aquilo, ela não deve fazer. Para o outro é tranquilo, ele vai lá, joga, mesmo que perdeu, ou que o juiz roubou, ou que não sei o que lá, é aquela pessoa tranquila, entendeu? Que não vai arrumar briga, que não vai bater em ninguém, que não... Então, assim, a gente precisa se conhecer, tem que se conhecer e saber quais são os nossos limites. Eu, Marinalva, eu tenho que saber o que é o meu limite, o que é uma área de risco, uma zona de risco para mim, qual que é a tua fraqueza, né? Se você é comprometido, se você é casado, tem namorada, tudo, e a tua fraqueza é mulher, você se sente tentado facilmente, evita. A Bíblia fala, foge da aparência do mal. Evita de ficar sozinho com uma mulher, evita de ter conversinhas paralelas ou mensaginha ou qualquer coisa assim. Se o teu ponto fraco é homem, serve para mulher também, o contrário. Evita, entende? Foge da aparência do mal, a Bíblia fala. Por quê? Porque se você chega perto daquilo que é uma zona de risco para você, você tem a tendência de cair, entendeu? Então, eu já ouvi falar de homens de Deus que, eles não entravam nem no elevador junto com uma mulher sozinho, porque ele sabe que aquilo era o ponto fraco dele e que o inimigo podia usar aquilo como usou, né, gente? Na Bíblia toda fala, Deus usou, o inimigo usou Dalila para destruir Sansão, né?
acabou usando a própria Eva para que Adão caísse também. Então, assim, se você tem que saber qual que é a tua zona de perigo. Eu tô dando exemplo aqui de mulher, de homem, de bebida, de jogo, mas você sabe, pode ser qualquer outra coisa que eu não tenha falado aqui. Por isso a importância de você saber, isso é um risco para mim, entendeu? Isso é uma zona de perigo. Então, eu vou me manter longe, eu vou me manter afastado disso, certo? Então vamos continuar. Então a gente viu que João ele se alimentava de gafanhotos, mel silvestre, e versículo 5. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Ai, que delícia, gente. Eu fui batizada no Rio Jordão também. Rebatizada, né? Eu já era batizada, mas eu reafirmei a minha aliança com Jesus e me batizei no Rio Jordão na segunda vez que eu fui para Israel. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortado e lançado no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha como fogo que nunca se apaga. O que João estava falando aqui, gente, quando ele falou raça de víboras? Ele falou isso para os fariseus e saduceus, que eram estudiosos da Bíblia, estudiosos da palavra, mas não praticavam. Sabe aqueles hipócritas, aqueles religiosos hipócritas, que vivem na igreja, que vivem com a Bíblia embaixo do braço, ou que conhece a Bíblia inteira, tem não sei quantos cursos de teologia e não sei o que, conhece, decora os versículos. Você perguntar para ele, onde está escrito tal coisa? Ele, tá no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, sabe tudo, mas não pratica. Então, por isso que João falou raça de víboras, ou seja, vocês são hipócritas, entendeu? Vocês conhecem as escrituras e vocês não praticam. De que adianta conhecer e não praticar, né? Então, ele falou assim que o machado já estava posto na raiz, aquele que não desse bom fruto seria cortado e lançado no fogo. O que é dar bom fruto? É quando você, a tua vida, aquilo que você prega, aquilo que você vive, aquilo que você fala, entendeu? Você é fiel quando ninguém está olhando, e essa é a verdadeira fidelidade. Como Davi, ele era fiel a Deus quando ele estava lá no pasto cuidando das ovelhas, ninguém estava vendo, mas ele estava fazendo o correto, ele fazia o certo mesmo que ninguém estivesse vendo, porque o certo é certo, gente, ainda que ninguém esteja fazendo, e o errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Então, a Bíblia fala que nós não vivemos, nós não somos desse mundo. Então, a gente não tem que viver segundo os padrões deste mundo. Ah, Mari, mas tá todo mundo fazendo isso, tá na moda, todo mundo tá fazendo. Mas você não é todo mundo e você não é desta terra. Gente, nós estamos hospedados aqui no planeta Terra por um curto período de tempo. Daqui a pouquinho, acabou nosso tempo aqui e aqui não é o nosso verdadeiro lar. Eu não sei vocês, gente, mas às vezes eu sinto uma saudade tão grande. Eu não sei se vocês já sentiram isso, uma saudade de algo que você nem sabe o que é, sabe? Aquela nostalgia, aquela saudade. Essa saudade, e eu sinto, é a saudade do nosso lar, entendeu? Tipo, porque aqui não é nosso lugar. Jesus falou que nós estamos no mundo, mas que nós não somos do mundo. Então, por isso, às vezes, esse sentimento de se sentir desencaixado, sabe? Eu não sou daqui. Eu já ouvi pessoas falando, eu devo ser um ET de outro planeta, eu não me encaixo aqui nessa terra, não sei o quê. E não se encaixa mesmo, porque você não é daqui. Se você é filho de Deus, você não é daqui. E eu também não sou. E às vezes eu sinto uma saudade enorme, uma vontade de, sabe? Eu quero pro meu lar, eu quero estar com Jesus, porque aqui não é o nosso lar. Mas enquanto a gente tiver aqui, a gente tem que dar frutos. O que é dar frutos? A gente fazer o bem, sabe? Aqui que ele tá falando de dar bons frutos, é você fazer o bem, é você acrescentar valor, agregar valor com a tua vida para a humanidade.
E você pode agregar valor. Ai, Mari, como que eu faço para agregar valor? Todo o bem que você puder fazer e você não faz, você está pecando contra Deus, porque se você pode ajudar uma pessoa com se você pode dar um sorriso para uma pessoa, às vezes, sabe, é o único sorriso que aquela pessoa vai receber no dia. Fazer um elogio. Eu sempre, gente, quando eu vou, por exemplo, num banheiro público, que eu já falei pra vocês, né, quem me conhece sabe, e tá sujo, eu sempre, eu pego, enrolo o papel higiênico na mão, eu limpo a tampa do vaso se tem xixi, eu cato todos os papéis que estão no chão, eu jogo no lixo, porque eu quero deixar um ambiente melhor pra próxima pessoa que vem. Não sei quem é a próxima pessoa, não me importa. Ah, não é minha função fazer isso, tem a tia da limpeza lá que faz. Não me importa, eu vou fazer o meu melhor aonde eu estiver, eu vou fazer a diferença. Eu fui chamada para ser diferente aqui na Terra e você também, entende? Então faça o teu melhor. Encontrou a tia da limpeza? Elogia ela, fala parabéns tia, a tua limpeza, você faz muito bem o teu trabalho. Elogia a roupa de uma pessoa, entra no elevador, você não conhece a pessoa, faça um elogio para ela, talvez aquele elogio, claro gente, um elogio sincero, tipo, que linda tua blusa, sabe? Às vezes é o único elogio que ela vai receber naquele dia. Encontra uma pessoa na rua, dá um sorriso, mesmo que você não conheça, dá um sorriso, aquilo de repente vai gerar uma coisa tão boa nela e ela vai ver Deus através do teu sorriso, ela vai ver Deus em você, Deus vai falar com ela através daquele sorriso às vezes. Então assim, a gente pode o tempo todo tá dando frutos bons, o tempo todo, certo? Vamos lá, o batismo de Jesus, versículo 13. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa mais linda. Imagina, Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, onde eu estive lá esses dias e fui batizada também. Jesus foi batizado lá e quando ele se levanta, vem o Espírito em forma de pomba. O Espírito Santo não é uma pomba, tá, gente? Essa não é a forma do Espírito Santo. Porém, ali naquele momento, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Naquele momento, ele se manifestou desta forma. E aí Deus falou, a voz veio do céu: este é o meu Filho amado em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Eu quero tanto, gente, viver de forma que Deus fale isso de mim também. Esta é minha filha amada em quem eu me agrado dos caminhos da Marinalva, eu me agrado das decisões que ela toma, eu me agrado dela me servir da forma como ela me honra, eu me agrado da forma como ela me serve, da forma como ela me adora, da forma como ela age. Então, que a tua oração também seja essa, que Deus olhe para você e ele se agrade, ele se alegre com a tua vida, com as tuas decisões, com a tua fidelidade, com a tua lealdade a ele, que ele se agrade dos teus caminhos. Tem uma parte na Bíblia que fala, lá em Provérbios, que Salomão fala assim: quando os caminhos de um homem são retos ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. E eu estava meditando sobre esse versículo. Claro que sempre vai ter alguém para querer se levantar usado pelo inimigo, mas Deus, ele mantém a paz no nosso caminho, quando os nossos caminhos são retos diante dele. Então, gente, que essa seja a nossa oração hoje, que Deus olhe para a gente, assim como ele olhou para Jesus e falou: esse é meu filho amado em quem eu me agrado. Em outras versões fala em quem eu me comprazo, em outras versões fala em quem eu tenho prazer. Olha que coisa linda. Que assim Deus olhe para nós e ele sinta alegria, ele sinta prazer com a nossa vida, certo? Vamos orar então, para a gente encerrar o devocional de hoje? Paizinho amado, muito obrigada pelo pão de hoje, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra, que é o teu pão que nos alimenta a cada dia, Senhor. Muito obrigada pelo alimento de hoje. Senhor, que coisa mais linda quando nós lemos ali que quando o Senhor foi batizado por João Batista, quando o Senhor se levantou da água, o Espírito Santo veio sobre o Senhor. E o Pai falou que você, Jesus, era o Filho amado em quem ele se agradava, em quem ele tinha prazer.
Senhor, a nossa oração nesse dia é que o Senhor encontre, que o Senhor olhe para nós e que o Senhor possa dizer a mesma coisa. Este é o meu filho amado, esta é minha filha amada, em quem eu tenho grande prazer. Senhor, que o Senhor tenha prazer, que o Senhor sinta alegria de olhar para nós e ver a forma que nós vivemos. Senhor, nos ajuda que nós venhamos a viver de uma forma que agrade o teu coração, que alegre o teu coração. Deus, nós queremos com as nossas atitudes, pensamentos, decisões, sentimentos, palavras, Deus, que a gente venha gerar sorriso no teu rosto. Deus, que a nossa vida seja motivo de um sorriso para o Senhor, que o Senhor olhe para nós e que o Senhor se agrade. Nos ajude a sermos fiéis em todas as coisas, Deus, nas mínimas coisas, porque a tua palavra diz, você mesmo disse, Jesus, seja fiel no pouco e sobre muito te colocarei. E diz que aquele que é fiel nas pequenas coisas também será fiel nas grandes coisas. Então, quando somos fiéis nas pequenas coisas, o Senhor nos honra e nos coloca sobre as grandes coisas. Paizinho, ajuda-nos, Senhor, a nos arrepender verdadeiramente dos nossos maus caminhos, a mudar a direção, Senhor, e ir para o caminho que o Senhor quer que a gente anda, que o Senhor gere no nosso coração um arrependimento verdadeiro, como João Batista falou, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E também o arrependei-vos no sentido de voltar-nos para dentro, sabendo que o Senhor escolheu habitar em nós, Senhor, sabendo que hoje o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas, templos de tijolos, de madeira, mas que o Senhor habita dentro de nós. Então, o reino de Deus está dentro de nós, o Senhor habita em nós, todas as respostas estão dentro de nós, porque o Senhor habita dentro de nós. Ajuda-nos a nos voltarmos para dentro, Senhor, a termos esse arrependimento no sentido de voltar-nos para dentro e ouvir a tua voz, ouvir aquilo que é a tua vontade para nós, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade, Pai, e para isso nós precisamos saber qual é a tua vontade. Ajuda-nos, Deus, antes de tomarmos qualquer decisão, ajuda-nos a não sermos precipitados, Senhor, mas antes de tomarmos qualquer decisão ou de falarmos qualquer coisa, de agirmos de certa maneira, que a gente vá para o nosso quarto ou onde a gente estiver, Senhor, que a gente possa dobrar o nosso joelho e perguntar se essa é a tua vontade ou não. Então, Senhor, nós tendo a tua resposta, a gente venha tomar a decisão que vai alegrar o teu coração, para que o Senhor possa, assim como olhou para Jesus, olhar para nós e falar, essa é minha filha amada, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Deus, dá-nos esse coração quebrantado, dá-nos esse coração obediente, Senhor, dá-nos esse coração aberto para te ouvir e para te obedecer, dá-nos um coração sensível à tua voz, Paizinho, ajuda-nos a fazermos a tua vontade em todas as coisas, Deus. Hoje é mais um dia, Senhor, e nós queremos pedir a tua direção sobre esse dia. Tudo aquilo que nós formos fazer, que o Senhor esteja com a gente, que o Senhor esteja direcionando cada pensamento nosso, cada atitude, cada ação, cada decisão, cada palavra que sair da nossa boca, Senhor. Que cada palavra que sair da nossa boca venha promover edificação, cura, venha gerar sorriso no rosto das pessoas, venha gerar paz, trazer alívio, salvação, transformação, Senhor. Que nós sejamos, Pai, sal da terra e luz do mundo aqui nessa terra, que nós façamos a diferença em tudo aquilo que a gente fizer, Senhor. Usa-nos, Deus. Sabemos, como o Senhor falou, Jesus, que nós não somos aqui dessa terra, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, Senhor. Quando o Senhor ainda pediu que o Pai nos guardasse, não nos tirasse, mas nos guardasse, Senhor, porque vivemos num mundo que não é o nosso lugar, que não é o nosso lar, mas temos que viver aqui por algum tempo ainda. Senhor, então que a gente venha viver nesse mundo com os princípios do teu reino e não com os princípios deste mundo, Senhor. Que a gente venha viver segundo os padrões do teu reino e não segundo os padrões desse mundo. O Senhor nos chamou para sermos diferentes, Senhor, e para fazermos a diferença aqui nessa terra. Nos ajude, Espírito Santo, a fazermos a diferença, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver algo diferente, e ver o teu brilho resplandecendo sobre nós, Senhor. Que nós sejamos exemplo em tudo, Senhor. Exemplos no amor, Senhor, no tratar, no falar, Deus, que o que adianta o sal, como o Senhor falou, o que adianta um sal dentro do saleiro, Deus, ele não faz diferença nenhuma, mas quando ele sai do saleiro, ele tempera a comida, ele dá gosto, porque pode ser o melhor prato do mundo, se não tiver sal, não tem graça, se tiver sal demais, estraga, se tiver de menos, fica sonso, Deus, e o Senhor
usou essa palavra, nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo, ou seja, para trazermos sabor para a vida das pessoas, para trazermos sentido para a vida das pessoas e sermos luz do mundo, para trazer luz, Senhor, aonde há trevas. Deus, que onde a gente chegar, que o céu chegue junto, que onde a gente chegar, que as pessoas possam sentir a tua presença, sentir a tua paz que excede todo o entendimento, sentir que tem algo diferente em nós, porque nós queremos ser cheios do Senhor, cheios da tua presença. Encha-nos, Espírito Santo, da tua presença. Batiza-nos, Jesus, com o Espírito Santo, encha-nos de Ti, Senhor, para que onde a gente for, a gente transborde o Teu amor, que sejamos árvores frutíferas, Senhor, e que venhamos a dar bons frutos e frutos que permaneçam. Senhor, no nosso dia a dia, onde a gente for, Deus, qualquer lugar, como eu falei, que seja num banheiro público, Deus, que a gente venha fazer a diferença, que a gente venha fazer com excelência, no nosso trabalho, ainda que aquela não seja a nossa função, o nosso cargo, que a gente venha fazer o melhor, porque o Senhor disse, seja fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Os teus olhos estão o tempo todo sobre nós, Senhor. Não há nada que nós possamos fazer escondidos do Senhor. Deus, e muitas vezes nós estamos preocupados e nos importando com a opinião das pessoas, mas não nos importamos com a tua opinião, Senhor, que está nos vendo o tempo inteiro. Pai, ajuda-nos a sermos fiéis a Ti quando ninguém está olhando, porque essa é a verdadeira fidelidade, essa é a verdadeira lealdade, é ser fiel quando ninguém está vendo. É muito fácil fazer o certo quando as outras pessoas estão nos olhando. Agora, no nosso secreto, quando estamos sozinhos, sozinhos é que nós mostramos a nossa verdadeira lealdade e fidelidade. Ajuda-nos a sermos fiéis e íntegros no nosso íntimo, Pai, lá dentro, nas mínimas coisas, para que o Senhor então possa nos colocar sobre as grandes coisas, porque isso é promessa do Senhor. Aqueles que são fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o muito. Paizinho, muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua palavra que mais uma vez nos alimentou e nos ensinou, Senhor. Eu oro, Senhor, pela vida de cada pessoa que está ouvindo, Senhor, esse devocional, que está ouvindo essa oração agora, que seja completamente tocada pelo Senhor, que venha ter experiências sobrenaturais contigo, Senhor, e que essa pessoa seja o sal da terra e a luz do mundo, que faça a diferença, Senhor, aqui nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Capacita-nos, Senhor, a sermos cada dia melhores, a vivermos de uma forma que o Senhor possa encontrar alegria, o Senhor possa se alegrar com a nossa vida, com a nossa forma de viver. Em nome de Jesus, nós te pedimos, oramos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.